Olá, povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz? Glória a Deus. Espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal com a graça do nosso Deus. Queridos, eu sou Marconi Aquino e você está no canal Grande Momento. O grande momento sempre, queridos, aprendemos mais de Deus e da sua palavra. Com muita humildade e reverência, estamos aqui nesse propósito em nome de Jesus. Amém? Espero que estejam todos bem. Se você gostar, no final do vídeo, compartilhe, comente aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe e que poderosamente possamos meditar nessa palavra hoje com graça e sabedoria. Amém, em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que está no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, aqui em nome de Jesus, a partir do capítulo 28, a partir do verso 1. Queridos, vamos falar aqui sobre soberba, sobre orgulho, sobre prepotência. Muitas pessoas acham que quando elas conquistam algo, quando elas conquistam um império, quando elas conquistam riquezas, sabedoria, entendimento, intelectualidade, elas acham que isso vem do seu próprio esforço. Não quer dizer aqui que a pessoa com seus próprios esforços não possam conquistar, não possa adquirir bens, riquezas, patrimônio, impérios. Pode sim, mas só aqueles que há uma coisa que temos que estar sempre cientes e atentos. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse que a casa edificada sobre a areia ela não se sustenta? Então, queridos, que jamais possamos adquirir os bens, as nossas riquezas, tudo aquilo e colocarmos isso como força do nosso braço. E eu quero contextualizar sobre isso hoje, nesta tarde, a respeito do orgulho. E aqui, veio aqui uma palavra sobre o profeta Ezequiel para que ele profetizasse ali contra o rei de Tiro. Ou seja, ele fez uma contrastação do momento em que está vivendo, porque Ezequiel profetizou no momento mais crítico, mais drástico da história de Judá, ou seja, Reino do Sul. Pois ali o povo vivia nas orgias, vivia na promiscuidade, não queriam saber de Deus, não criam mais nas profecias, achavam que eram coisas que viriam só muito tempo depois, ou seja, não acreditavam, não faziam caso das profecias da palavra de Deus. E Ezequiel viveu nesse momento, nesse contexto. E nós hoje estamos passando por também de dificuldades, onde as pessoas não creem mais na palavra de Deus, ou seja, adquirem seus bens, suas riquezas, e acham que isso foi fruto da força do seu esforço, do seu braço. Queridos, conquistamos sim, mas temos que colocar tudo diante do nosso Deus, porque Ele é que faz todas as coisas por nós. Amém? Eu quero falar aqui, e disse aqui, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração. Olha só, começou a se elevar o coração. Eu disse aqui, e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Lembra que Satanás, quando ele se rebelou contra Deus, assim antes ele era anjo de luz, ele era o querubim da guarda, estava ali nas pedras preciosas, estava ali, ou seja, vivia ali junto de Deus, era o emissário de Deus, era o guarda ali do Jardim do Éden, estava ali como que era um ungido, cheio de pedras, cheio de... Eu quero até ler com você aqui uma parte que fala aqui no verso, a partir do verso 11, olha só aqui, Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Olha só, querido, isso aqui, o próprio Deus falando falando do anjo antes dele se rebelar contra Deus. Ele diz aqui, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Olha só, queridos, como é que era esse querubim aqui, antes de se rebelar contra Deus. Porque todos nós sabemos que por que ele se rebelou contra Deus? Porque ele se achava o máximo, querido, ele estava na hierarquia máxima dos céus, ou seja, ele tinha hierarquia sobre todos os demais anjos, mas aí o que que houve? Houve orgulho no seu coração e houve iniquidade. Aí é onde foi a derrota de Satanás. Aí diz aqui, isso aqui Ezequiel tá pregando para o rei de Tiro, porque o rei de Tiro era um homem sábio, era um rei próspero, era um rei cheio de riquezas, cheio de pompas, ou seja, vivia no glamour daquela época. E assim se orgulhou o coração, querendo ser mais do que Deus, e Deus fez um contraste entre os dois, ou seja, contrastou aqui, pediu que Ezequiel contrastasse aqui a vida dos dois, para que ele visse que somente Deus é que era Senhor. E continuando, diz aqui no verso 14, tu eras querubim da guarda ungido. Assim era Satanás, querido, antes da queda, antes de haver iniquidade no seu coração e querer ser maior do que Deus. Ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus.
para você ver onde é que chegou a prepotência e o orgulho. E diz aqui, da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, ou seja, estava com Deus, ao lado de Deus. No brilho das pedras andavas. Verso 15, perfeito era nos teus caminhos. Até aqui esse anjo era perfeito, esse querubim era querido, era santo diante de Deus. Desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Olha aqui, queridos, o nosso erro. Muitas vezes o erro do ser humano. Isso aqui está para que possamos pegar como exemplo para as nossas vidas. Porque o orgulho nos destrói, a vaidade, a prepotência, acharmos que somos superiores às demais pessoas porque adquirimos bens materiais, porque adquirimos muitas vezes sabedoria e intelectualidade, e já se achamos, né, queridos? Enche o coração de orgulho, peito de pombo, não respeita mais ninguém. E diz aqui, ó, verso 16, na multiplicação do teu comércio. Ou seja, o que o anjo fez? Ele ainda rebelou a terceira parte dos anjos juntamente com ele. Ele queria estabelecer o seu reinado ali acima do de Deus. E disse aqui, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, olha só. E pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aqui o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Assim era o anjo, quer dizer, assim era o querubim, assim estava o rei Tiro, porque o rei Tiro tinha muitas riquezas, era poderoso, dominava as nações. Como ele disse aqui no versículo que eu li aqui atrás, ó, ele falou aqui, ó, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, ou seja, quando fala de mares, muitas águas, são povos. Ele estava no coração dos povos, sobre todos os povos. O rei Tiro ali dominava sobre as nações. Aí foi que Deus o chamou a atenção e pediu para que Ezequiel fizesse esse lamento contra ele. E diz aqui, ó, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair de ti, do meio de ti, um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Vamos aqui um pouquinho lá no livro de Apocalipse, para você ver como é que foi essa situação aqui. Olha só. Verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse. Olha só. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Ou seja, que ele era antes de pecar, antes de haver rebelião, antes de haver orgulho no seu coração, ele era querubim ungido, querubim da guarda. Estava no monte de Deus, mas aqui, ó, pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Ou seja, o dragão e seus anjos, ou seja, o próprio anjo que se tornou em Satanás já tinha ali arrebatado vários anjos para estar com ele, ou seja, junto com ele na rebelião contra Deus, ó. O dragão e seus anjos, todavia, verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, ou seja, foram expulsos, queridos, da presença de Deus, devido ao orgulho, devido ao comércio do seu coração, devido à sua prepotência e arrogância. Verso 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, ou seja, a terça parte dos anjos, querido, foi arrastada com Satanás, ou seja, com o anjo que se tornou e que se rebelou contra Deus. Então, queridos, é bom que deixamos essa palavra para que possamos estar atentos. Você conquistou algo? Nós conquistamos algo? Estamos poderosos nessa terra? Temos bens materiais? Temos sabedoria? Oh, queridos, que o nosso coração não venha se encher de orgulho, de prepotência e querer ser maior do que Deus. E achar que temos sabedoria suficiente para não dependermos mais de Deus, como está esse mundo dos nossos dias. Que Deus te abençoe, queridos. Fica essa palavra para todos nós, um alerta para o nosso coração de haver, que haja sempre no meu e no seu coração, nos nossos corações, a humildade, porque a humildade precede a honra. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Abraço, queridos. Fiquem na paz.